Olá, seja bem-vindo a mais um programa Reflexões. Hoje com a grata visita de Wilson Sagai, que é mestre em Aikido e tem um trabalho muito importante que envolve o acompanhamento, uma espécie de coaching de dançarinos, atletas, empresários, enfim, profissionais em geral. Então, Wilson, seja bem-vindo a Reflexões. Obrigado, Paulo. Sempre um prazer estar com você, né? Obrigado. Eu queria começar, Wilson, na verdade, sabendo um pouco da tua vida. Assim, queria que você resumisse um pouco a tua formação, onde você nasceu, enfim, o que te levou para as artes marciais primeiro? Minha vida é aquela coisa meio complicada, né? É uma montanha-russa. Eu nasci no norte do Paraná, nasci em Rolândia, terra de Rolando, o herói mítico francês. Nem vamos entrar na piada, né? Mas a partir dali eu comecei a treinar artes marciais da minha infância. Treinei karatê, treinei judô, sumô, kendo, aikido, jiu-jitsu. Treinei várias coisas assim, boxe, fiz várias artes marciais assim por gosto. Lá no começo, lá na jovem, assim. Boa parte da minha vida eu treinei artes marciais, né? Na verdade, a maior parte da minha vida eu treinei. Existe uma questão muito forte, é que, como todo moleque, hoje em dia se fala muito em bullying, né? Quando eu era criança não existia bullying, existia você se besta. Então, como todo moleque meio besta que eu era, então, eventualmente eu tive a suposição em algum momento que seria possível eu lidar com a minha besticidade através de uma arte marcial, algo do gênero. É claro que tinha questões familiares envolvidas aí também, mas esse é um outro ponto. O principal me parece que era muito mais essa ideia de que era necessário que eu tivesse a capacidade de realizar algo extraordinário para eu ser extraordinário ou me sentir extraordinário. Ou coisa que eu acredito que muitos crianças e adolescentes têm assistindo desenhos animados, filmes, tentando realizar tarefas que outros não conseguirem realizar e chamar a atenção. Talvez mais das garotas, mas também de toda a sua comunidade. Então eu comecei desse modo. Desse modo eu quis ser alguma coisa que eu não era. Tentar ser mais forte, mais inteligente. Um super-herói, assim. Alguma coisa assim, alguma coisa assim. Havia essa ideia de superar, ser além do ser, né? O Nietzsche gostaria disso, mas algo que realmente não é possível. Você não pode ser mais do que você é. O que você pode é alcançar, talvez, a plenitude das suas potencialidades. Mas naquela época eu não tinha ideia disso. Então eu simplesmente treinava feito um louco e tentava aprender algo. Mesmo que as informações que fossem oferecidas fossem as mais patafúrdias, mais bestas, eu ainda assim tentava. Ao mesmo tempo que eu treinava artes marciais, eu joguei vôlei, joguei handebol, eu nadei. Eu fiz faculdade de Direito, Biologia, Filosofia, trabalhei com publicidade, trabalhei com marketing político, trabalhei com televisão, trabalhei escrevendo durante muitos anos, que talvez seja a principal questão da minha vida. E na soma de tudo isso, acabou ficando uma condição curiosa, que no em japonês fala Bumbum Ryokyu, bumbum com N. Que é o uso da pena e da espada, ou a harmonia no uso da pena e da espada. É a capacidade de você, com o seu discurso, ser coerente dentro das suas ações, e vice-versa. No final das contas, o que me trouxe aonde estou hoje, foi em algum momento ter me dado conta que era necessário não tentar ser mais do que eu podia ser, mas sendo o que eu realmente era, ou realizando o que eu podia realizar e não além, aí sim estaria uma coerência possível a mim, que também pensava na escrita como algo que deveria refletir a realidade. Me permita uma entrada no teu discurso, Claro. porque isso que você falou é extremamente importante para mim, a ligação da pena e da espada, ou seja, o guerreiro e o poeta. Eu sinto na nossa formação mais tradicional um desligamento entre esses fatores. E você vê na mitologia justamente isso. Odin era guerreiro e poeta, né? Os samurais, a arte da espada, a arte da caligrafia. Você não acha que é interessante que se as escolas pudessem resgatar isso,
Por exemplo, meu filho teve a felicidade de fazer a pré-escola num local em que isso era bem visto. Então ele brincava de espada, tinha artes marciais, tinha poesia, tinha teatro, e ele sempre foi muito seguro de si, né? Eu acho que em função disso. Mas eu já cheguei a entrar em escolas para crianças em que se a criança leva uma espadinha, joga uma espadinha no canto. Sim. Mas a questão de jogar a espada no canto, me parece que é muito, não tanto que a espada vai levar a criança a ser violenta, mas é muito mais a dúvida sobre a capacidade de orientar a criança no bom uso da espada. Porque como seres humanos, como animais, a violência não é algo que a gente pode negar, sublimar. Porque quando a gente tenta negar a violência, sublimar a violência, o que nós estamos fazendo é criar um conflito entre o que nós somos e o que gostaríamos de ser. A perfeição, o idealismo morreu com Nietzsche, já citado. Então, como dizia Nietzsche, o idealismo é um santo com pés de barro, ele não se sustenta, porque o ideal é impossível ser alcançado. Escolas que tentam trabalhar a formação de uma criança ideal é uma criança que busca, é uma escola que busca o irreal, o impossível. Ao invés de aceitar a criança como ela é, dentro das suas condições, dentro das suas potenciais e tentar levar os seus potenciais, acompanhando-os durante o crescimento, a um nível no qual ele seja útil para a sociedade e também capaz de trazer, né, satisfação para si mesmo, seria o ponto crucial. Eu lembrei agora da própria palavra educação, que ela vem de eduzir, né? O educere, o fazer brotar aquilo que é mesmo a pessoa. Perfeito, exato. Porque do que você está falando também tem a ver com isso. Como é que a pessoa pode descobrir o que ela é? Né? No teu trabalho entra esse componente? Veja, a ideia de coaching é um conceito razoavelmente novo. Não é um conceito tão antigo assim. Primeiro, talvez a gente deveria diferenciar um professor de um coach. Um professor é alguém que ensina, mas não cobra a aplicação do ensino. Porque, quer dizer, quando você faz uma prova, você até parece que está cobrando o conhecimento, mas não é uma cobrança prática, no sentido, você não está construindo uma ponte. Agora, o coach seria alguém que tem que se responsabilizar pelo ensino e pela realização do ensino, pela construção da ponte. Ele tem de ajudar você a compreender a prática, que são duas questões diferentes, e a realizar, e enquanto realiza, superar todas as dificuldades emocionais, todos os processos que advêm de uma não compreensão, sabe, uma pessoa imatura, uma não compreensão do funcionamento da sociedade, do funcionamento das suas próprias emoções, das suas capacidades lógico-formais, como conciliar todos esses aspectos para fazer com que ele seja capaz de realizar algo que seja não apenas útil a si mesmo, como eu disse, mas útil para a sua comunidade, para a sociedade como um todo. Sim, muitas pessoas buscam em função disso. Mas quer dizer que me buscam em função disso não quer dizer que eu consiga levá-las a compreender isso. Entendi. Porque eu não sou um guru, eu não sou uma pessoa que fala assim, Paulo, agora você vai ser um pintor de parede que vai criar uma técnica completamente inovadora, porque você vai usar espátulas com garras que vão trazer um resultado diferencial único, inexistente na face da Terra. Não é isso. Eu não tenho que criar para você, eu não tenho que apresentar uma solução para você. O ponto crucial termo geral, seria muito mais próximo à questão de storytelling, né? Entender a sua história, ouvir a sua história, colocá-la dentro de uma ordem coerente e, a partir dessa ordem coerente, perceber se o caminho que ela indica está em acordo com aquilo que eventualmente é desejável a você. Porque se indicar um caminho que não é desejável, você também não adianta, né? Agora, você tocou num ponto importante que é a história da pessoa. Certo. Ela é determinante, então, na vida dela. A pergunta é, existe livre-arbítrio? Não, em termos geral não existe livre-arbítrio, né? A partir do começo da década de 1970, percebeu-se que a ideia de livre-arbítrio é uma ideia mal colocada. As pessoas supõem que decidem, que escolham. Eu vou fazer uma pequena diferenciação, né? Escolha. Escolha seria assim, eu tenho várias bolas na mesa, vermelhas e brancas. Eu escolho uma bola branca e essa é a minha escolha. Decisão. Eu escolho uma bola branca e jogo fora todas as outras.
A decisão, ela tira a possibilidade de voltar atrás, a escolha não. A termo geral, no livre-arbítrio, a gente supõe que a gente é capaz de escolha e decisões. Mas, termo geral, não. Termo geral, nós não somos capazes disso. Porque não somos capazes de decisão. Porque a decisão, ou o que a gente supõe ser decisão, é uma ação do inconsciente. Posso fazer uma explicação assim? Como que é essa experiência? A experiência é mais ou menos assim. O Paulo é contratado como cobaia de uma experiência, ele senta numa poltrona, na mão direita ele tem um botão, na mão esquerda ele tem outro botão. Na frente tem um pêndulo. Então ele fala, direita, e aperta o botão direito, e o pêndulo para a direita. Daí volta a balançar, esquerda, ele aperta o botão esquerdo e o botão para a esquerda. Nessa experiência, eles perceberam que antes do cérebro ser acionado, a musculatura dos seus braços, da sua mão já estava acionada. Então, antes de você falar ou pensar, sabe, eu vou escolher direita, seu corpo já estava preparado para apertar direita e não esquerda. Ou seja, era muito mais um processo de consciência do que havia sido escolhido do que propriamente de decisão. Então, nesse caso, a gente tem que falar que nós somos capazes de escolha. Porque eu posso pensar assim, eu sinto que eu vou apertar a direita, mas eu posso negar e falar, não, eu vou apertar a esquerda. Que aí entra a área da negação, que é a área da negação freudiana, que hoje se sabe que é uma área fisiológica, tem uma parte do seu cérebro que é especializado em negar, dizer não. Entendi. Então, é como se o corpo inteiro pensasse. Sim, o corpo inteiro pensa. Isso aí já é uma verdade, né? Pelo menos para as pessoas que acompanham as pesquisas, sabem que hoje não existe a questão da mente pensa, o corpo inteiro pensa. O corpo inteiro pensa. Há uma questão de percepção do que a gente chama de micromovimentos. As emoções, quando elas se tornam movimento, igual ao inglês, emotion, pôr em movimento. Então, quando o meu corpo se põe em movimento nessa direção, então eu me dou conta, estou com sede, eu vou beber água. Mas eu já estava fazendo isso. Eu posso até não ter me movido, mas meu corpo já estava preparado para fazer isso. Então, ao me dar conta disso e a perceber que não existe realmente uma decisão, que são escolhas que podem ser negadas ou não, eu começo a perceber que o reconhecimento da ação do meu corpo, como meu corpo funciona, como processa, quais as relações de percepção que eu tenho, ou como se colocava antigamente, uma questão de consciência corporal, é fundante nas relações psicoemocionais. Como você vai se colocar perante a vida e como você vai escolher ou negar, a construir uma condição de satisfação, construir coragem, construir resistência, resiliência, persistência, consistência dentro dos seus valores, nas suas ações. Entendi. Daí, então, a importância do vazio da mente em certas práticas? Sim, sim, sim. Na ideia meditativa, hoje em dia você tem vários tipos de meditação, né? Você tem, em geral, se divide em duas. Você tem a meditação focada. É você sentar na beira da cama pensando para resolver um problema. Como eu vou fazer para tirar aquela pedra no meu quintal e colocar na caçamba? Meditação focada. Você tem um problema e vou resolver. Seria popular racionalizar uma questão. E você tem a chamada a meditação, no qual você não tem um foco per si, mas você tem muito mais a percepção de si. Uma meditação de observação. Hoje se pensa assim, hoje em dia se pensa que não tem um eu, você tem dois eus aí. Você tem o chamado eu intuitivo, que é o eu que não precisa pensar, não tem trabalho. Se eu falo para você 2 mais 2, você fala 4 sem pensar. Esse é o eu intuitivo. Agora, se eu falar 57 vezes 35, aí você vai ter que parar para pensar, esse é o eu oneroso. O eu oneroso é o que nós chamamos de eu inconsciente. Eu consciente, desculpa. E o eu intuitivo é o eu inconsciente. No processo meditativo, você tenta cultivar esse eu inconsciente, esse eu intuitivo. Uma condição na qual você consiga reconhecer que não existe uma brecha entre consciência e realizar. Eu não preciso tomar consciência de algo para realizar algo. Eu vou lá e... Vai direto à realização. Exatamente. Então, o processo meditativo tem isso. Isso é fundamental porque, em termos geral, aí tem variações, mas coloca entre 80% e 90% do seu tempo a sua mente inconsciente é que está no comando. Você normalmente não precisa ficar respondendo 35 vezes 47.
Você segura a caneta, você vira a página, você acende a luz, você não precisa pensar, um pé na frente do outro, não precisa pensar. Sim, eu respiro sem me dar Exatamente. conta que estou respirando. Mas é muitas vezes quando a sua mente onerosa, a sua mente consciente entra em ação, ela faz com que o processo inconsciente torne-se oneroso, não funcione de uma maneira ideal. E desse modo pode atrapalhar esse fluxo normal da sua vida, que seria esse 80%, 90% do tempo. A meditação tem essa meditação de construção dessa percepção, ou da condição na qual eu não preciso atrapalhar a minha própria vida. Agora, nessa condição que você coloca da inexistência de um livre-arbítrio, ou seja, há muitos fenômenos nos controlando mais do que o nosso racional mesmo, como é que eu posso, ou digamos, uma pessoa qualquer pode alterar comportamentos ou habilidades, ou adquirir habilidades, ela se lapidar em alguma coisa, lidando com tudo isso? Ah, sim. Essa é uma questão boa, sim. Aí entra uma diferenciação entre o professor e o coach, né? Tá. Isso aqui é um ponto realmente interessante. Em termos geral, os processos de aprendizado, por exemplo, você não nasceu sabendo 2 mais 2 igual a 4. Isso foi ensinado para você. Você precisou repetir muito essa informação. Foi preciso que repetisse, mostrasse muitas vezes a mesma informação para que essa informação ficasse inconsciente, uma automatização, fosse intuitivo para você. Não houvesse trabalho para você saber que 2 mais 2 é 4. Em termos geral, nos processos de trabalho, de construção de um conhecimento, é necessário, primeiro, receber esse conhecimento de uma forma coerente, porque normalmente nós já estou dizendo adultos, né? Adultos nós já temos uma ideia do que é uma lógica formal, do que como se funciona um raciocínio, como a mente se processa de uma forma coerente. Então a gente recebe uma informação de modo coerente e nós precisamos repeti-la. Repetir, até que ela realmente se torne consciente. Isso é um lugar comum. Só que aqui a gente tem que colocar um fator, né? O que faz uma memória persistir? Por exemplo, em geral, qualquer um de nós temos diariamente, durante a noite, recebemos um banho no nosso cérebro, perto de 40 mil células-tronco. Essas células-tronco, quando banham o nosso cérebro, elas são para quê? Para formar nossas memórias, para reforçar algumas outras, para ajudar processos de estabilização desse complexo, né, que são os neurônios do nosso cérebro. Uma pessoa que vive num ambiente sem muita informação tem um provimento baixo, 10, 9 mil células-tronco. Uma pessoa que vive num ambiente rico, muita informação, música, etc., tem que usar a mente, fazer muitas contas, etc. O pessoal gosta muito hoje de palavra cruzada e sudoku, né? Tem que trabalhar, então usa melhor essas células-tronco. Mas, em geral, na média, não passa de 50% uso. Mesmo uma pessoa bem estimulada, é raro assim. Então, o que acontece? A partir do momento em que você recebe uma informação e essa informação ela é repetida, mas ela é trabalhada de uma maneira criativa, no qual outras informações são associadas a ela, fazendo com que essa informação participe. Não apenas esse fio é para fazer camisa, mas esse fio também serve para soltar pipa, esse fio também serve para pescar, sabe? Você vai trazendo e agregando ela às outras informações, você faz uma rede mais complexa e mais fácil de ser acessada. Aí entra outro fator, né? O fator da repetição, né? Desculpe. Não, eu até te interrompi porque a gente está avançando no tempo do bloco e a gente retoma esse fio da meada. Sem problema, então mais um jeito. Obrigado, já voltamos para o segundo bloco. Até mais. Olá, estamos voltando agora para a nossa conversa com o Sensei Wilson Sagai. Você, no final do bloco anterior, desenvolvia um raciocínio a respeito disso, de como a pessoa, mesmo condicionada por várias formas, ela consegue tomar decisões ou entrar em caminhos que alterem a sua vida. Na pesquisa sobre você, antes de entrevistá-lo, eu achei uma coisa muito bonita que faço questão de ler aqui. Eu encontrei uma dissertação de mestrado sobre dança, em que nos agradecimentos, na homenagem, tinha essa frase. A Wilson Sagai
professor, colaborador e sábio conselheiro que me ajudou a redescobrir meu corpo, dando sentido ao meu passado e perspectivas para meu futuro. Eu achei super bonita essa frase e eu puxei porque ela tem a ver com o que você está contando, ou seja, o passado está sempre presente e a gente tem dificuldade de lidar com ele. Sim, sim, sim. Sim. Existem alguns fatores que são... A vida da gente, no final das contas, nós tendemos a entender ela como uma linha reta, né? Uhum. Porque depois que o tempo passou, a gente olha para trás e fala, é claro que tinha que ter feito isso. É óbvio que aconteceu isso porque eu fiz aquilo. Mas, na verdade, essa historicização, a gente construiu uma história, a gente só faz porque conhece os pontos, né? Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. E aí a nossa razão trabalha em função de dar coerência. A razão é uma senhora ingrata, né? Porque ela consegue ser advogado e consegue ser promotor. Uhum. Ela serve para atacar e serve para defender. Então, em termo geral, nós quando estamos em boa condição, estamos otimistas, por exemplo, nós olhamos nosso passado e temos, sim, é claro, foi assim, 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 foi bom que eu fiz aquela besteira enorme assim, mas eu aprendi isso, 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 deu por isso que eu consegui isso. Mas provavelmente não foi por isso. Isso aí é só um jeito de nós conseguirmos dar coerência à nossa vida. Nós conseguimos aceitar a nossa vida como ela é e conseguir pensar, ter nossas lembranças de uma maneira tranquila. Porque do mesmo modo aquela besteira que eu fiz, naquele momento que eu estou otimista, eu penso como algo bom, num momento ruim eu posso pensar, puxa vida, se eu não tivesse feito aquilo, não tinha acontecido aquilo, eu não estaria nessa condição. Uhum. Então, nossa vida é muito complexa no sentido de análise. Por outro lado, se você quer ter disposição e capacidade de continuar na vida, é melhor que você esteja otimista com relação a ela. Entendi. Porque a maior probabilidade de você... Independente da sua história. Independente da história. Porque se você quer ter uma chance de dar certo agora, a probabilidade maior é se você estiver otimista. Se você estiver pessimista, talvez você desista antes de tentar. Então, quando você historiciza, você cria uma história, você ficcionaliza a vida da pessoa, você cria uma história, você deve buscar meios de tornar essa história coerente dentro das possibilidades de dar potência, dar poder a essa pessoa de seguir adiante com toda a sua energia para realizar aquilo que almeja. Mesmo que seja por um fracasso estrondoso. Porque ainda assim, se ela se dedicar de maneira consciente e inteira, a gente pode usar isso como um capítulo a mais para chegar na conclusão grandiosa. Uhum, sabe? Uhum. Herói bom é herói que fracassa pra caramba, né? Herói que não fracassa não é bom. Muito boa essa consideração. Agora, você falou em fracasso. Como é que a pessoa deve lidar com a derrota? Depende da maneira como você pensa a derrota, né? Uhum. Por exemplo, existem alguns empresários, mas existe um certo empresário que passou por uma determinada situação na vida e a empresa dele foi pro vinagre, foi pro brejo, quebrou. Ele pensou assim, certo, mas e agora? Tudo que eu tinha eu perdi. O que eu faço daqui para diante? O que eu faço daqui para diante ainda é um pensamento otimista. Uhum. Agora, eu perdi, que droga, eu fiz tudo errado, eu não devia ter feito isso, assim, assim, assado, assim, assim, assado. Esse já é contraproducente, porque o tempo que você perde se lamentando é o tempo que você perde se construindo. Sim. Então, aquele empresário que percebe a sua vida dentro de uma condição de o que eu faço daqui para diante, aí entraria questões técnicas, né? Qual é o meu currículo, quais minhas possibilidades, quais meus contatos, etc, etc, etc. E como eu posso organizar um planejamento e uma estratégia eficientes para seguir adiante. E, mesmo que não dê certo, ter uma nova oportunidade para dar certo. Porque na nossa vida é essa a questão. Nossa vida, a questão não é realmente dar certo ou não, é continuar tendo oportunidades para seguir buscando dar certo. Porque se você der certo agora, você vai ter que continuar buscando outras oportunidades de dar certo. De dar certo. Uhum. Exatamente. Pode ser que não seja no âmbito do vídeo, pode ser que seja no âmbito dos esportes, pode ser que seja no âmbito da criação de família, pode ser seja no âmbito da questões de fraternidade, doação, etc. Pode ser qualquer âmbito, mas você ainda vai ter que continuar buscando.
Então, como criar mecanismos para a sua vida, as pessoas ao redor, para que elas continuem tendo oportunidades de dar certo. E da tua experiência, você que lida com vários tipos de pessoa e tal, o caso que eu li aqui era até uma pessoa da dança, esse dar certo, esse atacar o problema, você nota mais sucesso quando a pessoa olha para si e vê os potenciais que ela tem, ou quando a pessoa olha para fora e vê o que o mundo precisa que ela faça? Mas aí é uma questão complicada. Você tem que ter os dois olhares, né? Você não basta apenas olhar para si. Olhar para si em si mesma, ele acaba colocando você numa condição incapaz de realizar um planejamento estratégico eficiente. Porque assim como numa questão logística, você precisa saber o que você quer transportar e como você vai transportar. No caso, se fosse fazer uma transposição, assim, uma metáfora, o que eu vou transportar são os conhecimentos, a minha experiência, o meu corpo, o meu momento de vida. Onde eu vou transportar é o contexto, é a realidade. Eventualmente, aquilo que eu quero transportar, ele não serve mais. Eu, por exemplo, eu ser um técnico de televisão de tubo, hoje tem pouco espaço na realidade. Mas isso não significa que não tem espaço, porque tem muita gente ainda que aprecia televisões de tubo, que tem muitos museus que precisam, etc. Talvez eu precise mais me colocar dentro do nicho de uma maneira eficiente. Então, a questão talvez, nesse caso, seja, o que eu tenho para transportar não parece se adequar ao contexto. Então, eu tenho que encontrar dentro do contexto um local para me colocar ou criar esse local. Então, é fundamental a questão planejamento. Planejamento é fundante. Você não acha que nós, brasileiros, temos um problema cultural sério em relação ao planejamento? A gente não é muito condicionado, Deus vai me mandar uma solução, né? Veja, quem gosta, tem um livro chamado, acho que é Wiseman, Homem Esperto, né? Ele é um especialista em pesquisa em larga escala. Então ele fez uma pesquisa e perguntou para as pessoas assim, você está num relacionamento ruim. Você sairia desse relacionamento sabendo que ao sair, você tem 90% de chance de entrar num relacionamento bom? Mais de 76% falou, não, eu ficaria na mesma. Eu não sairia. As pessoas temem mudança. A mudança amedronta. Exatamente, as pessoas temem mudança. As pessoas preferem estar num local ruim, mas que elas sabem como é ruim, por que é ruim, para que é ruim e como vai doer em mim, do que arriscar a mudança. Porque pode doer mais. Sim, mas essa aqui é uma coisa curiosa, né? O ser humano é um animal que ficcionaliza. Por exemplo, macacos. Macacos, como eles não ficcionalizam, eles agrupam em no máximo 50 membros. No zoológico até 100 membros. Mas seres humanos, devido à ficcionalização, capacidade de mentir, inventar história, eles conseguem grupos maiores de 100. Por exemplo, um dos fatores fundantes do Homo sapiens e o homem de Neandertal, por exemplo, que o Neandertal não ficcionalizava, não é só o que se supõe hoje. E o sapiens ficcionalizava. Então, o sapiens, ele falava assim, você acredita naquele Deus, eu também acredito. Então, nós, iguais aqui. Exato. Você não quer acreditar, você também não quer acreditar, então vamos todo mundo junto. Então, eles conseguiam ao redor de um Deus, por exemplo. Ou, cara, seu cabelo fica branco igual ao meu. Igual ao grupo, então vamos juntar. Então, conseguiu reunir grupos acima de 100 pessoas. E apesar do Neandertal ser mais forte, como o Sapiens conseguiu reunir grupos maiores, ele conseguiu conquistar espaço. Nesse caso, a gente pode falar, mas essa ficcionalização é algo real? A Coca-Cola existe de fato? Se você queimar as fábricas e morrerem as pessoas, a Coca-Cola deixa de existir? Não, ela continua existindo. Porque ela é uma instituição jurídica, né? Ela é uma ficção. O nosso sistema de leis é uma ficção. É uma coisa que a gente chegou lá, escreveu um monte de coisa e falou assim, se aceita isso, aceita, então é isso. É uma ficção. Um acordo, né? É um acordo. Empresas conseguem reunir 200 mil pessoas, 50 mil pessoas, porque é uma ficção. A cidade. Nós estamos aqui porque nós acreditamos nas leis que regem a cidade e vamos dar maior segurança, maior possibilidade de vida. Seu filho vai poder crescer, sua esposa, etc, etc. Então, mas é uma ficção. Então, essa ficção permite um agrupamento grande de pessoas e essa ficção,
chamar de mentira eu sei que é complicado, mas é uma mentira. Eu estou achando meio duro. Acho que está sendo. Não seria mais correto invenção em vez de ficção? Né? Porque, como você falou, a ficção carrega algo de um imaginar fictício, assim, um certo fabulismo. É uma historinha. Agora, a gente consegue dar concretude a essa invenção. A hora que você falou do Neandertal e do hominídeo lá, me veio a ideia sei lá, o primeiro que imaginou que isso aqui poderia virar uma alavanca. Né? Realmente, ele ficcionou, ele imaginou, mas deu realidade a esse pensamento. Né? Mas nesse caso, assim, acho que a questão não é a invenção, estou dizendo a ficção no sentido de, eventualmente você acredita em Deus, eventualmente aquela outra pessoa não acredita. Então, para aquela pessoa, Deus é uma ficção. Né? É nesse sentido, né? Entendi. De criar uma história que justifica nós estarmos juntos. Um grupo de valores é que nos une, né? Exato. Criar uma historinha ali que permite, que justifique estarmos juntos. Você trabalha com a Coca-Cola, eu também, então nós dois somos o mesmo grupo. Então vamos lá reclamar que os caras não querem colocar a fábrica Coca-Cola, sei lá, em São José dos Pinhais. Então, nesse sentido. Nesse sentido, a questão da ficcionalização, a questão da criar uma motivação que não necessariamente é verdade para todos, para estarmos juntos, ele é um fator fundante quando a gente começa a pensar que você, por exemplo, eu, por exemplo, qualquer pessoa assim que esteja nos assistindo, a pessoa entra numa condição de vida na qual ela se percebe sozinha. Ninguém me apoia, ninguém me aceita, ninguém me ama, ninguém me quer. Sabe aquelas brincadeiras de criança, ninguém me chama de colher, né? Mas entra uma situação. Mas isso aí provavelmente diz respeito a uma pessoa que ela mergulhou numa condição de isolamento onde ela negou todas as ficções possíveis a ele. Talvez ele tenha negado a invenção, a capacidade criativa, ou a aceitação da invenção da criatividade do outro. Então, essas pessoas que se colocam numa condição de isolamento, de desligamento da realidade, elas percebem alienadas de todas as outras pessoas, eventualmente elas poderiam se perceber melhor colocadas a partir do ponto que elas fizessem análise sobre sua própria vida e percebessem quais as ficções que elas acreditam. E a partir daí saber onde buscar companheiros. Porque se eu acredito em Jeová e você acredita em Buda, pode ser que você venha onde Jeová é cultuado e o pessoal fale, cara, o que você trouxe esse rapaz aí, meu? Nada a ver. E vice-versa. Agora, se você tem consciência das ficções na qual, mesmo que você não chame de ficção, você chame de crenças, chame de verdade, você tem consciência delas, você vai ter a possibilidade de ir nos locais certos, com maior probabilidade de ser aceito. E agora veja isso, digamos, eu chego lá para você, eu sou um empresário ou um dançarino que estou com problemas e por algum motivo me disseram, vai lá que o Wilson vai curar a tua coluna. Ou mas não é assim que as pessoas fazem. Né? Como é que você lida? Né? Você vai pelo corpo, pela respiração ou vai pelo problema? Como é que você aborda, como é que você pode ajudar alguém? Veja bem, dizem que o ponto fundante de todo o processo de melhora é a anamnese, né? Você saber identificar o problema. Só que no meu caso, a maioria das pessoas que me buscam, elas já passaram por várias pessoas que já identificaram muito bem o problema. Está com um problema na coluna, está com uma dificuldade no pescoço, que pode ser N razões, está com uma dificuldade assim, eu não estou conseguindo entrar num avião por N motivos, eu não consigo mais ir no dentista porque me dá um terror, não sei o quê, eu tenho dificuldades com garotas, com isso, com aquilo, eu tenho uma dificuldade com aceitação, sabe? N dificuldades. E já foram. As pessoas já chegam com o vocabulário inteiro pronto. Com todas as palavras, com tudo pronto. Perfeito. Chegam com, nossa, a quantidade de imagens que eu tenho de ver normalmente assim é muito alta assim. Mas o ponto crucial não é aí. As pessoas me buscam, em termos geral, elas buscam porque a minha formação, ela não diz respeito a apenas um método acadêmico ocidental de ver como funciona. Ele diz respeito a uma maneira de tentar perceber um indivíduo. Hoje se fala a unicidade mente-corpo ou unidade mente-corpo, por meio da ideia de que mente e corpo não se separam. Então não é possível seguir por um caminho cartesiano que fala a mente é uma coisa, o corpo é outra.
Então, é necessário que se escute a história da pessoa. É necessário que observe, enquanto a pessoa fala a sua história, como o corpo dela se comporta. Eventualmente é necessário que haja um treinamento para poder ver esses micromovimentos que indicam para onde a pessoa está indo antes que ela tenha consciência de estar indo. É claro que isso é um treinamento que você já deve ter lido livros, já deve ter visto vídeos. Né? Esse é um treinamento assim que as pessoas conseguem trabalhar e realizar por N métodos. Eu fui treinado em alguns métodos para poder trabalhar desse modo. Só que como eu tenho uma formação que me permitiu ter acesso a metodologias acadêmicas, universitárias, assim, para poder entender esse método dentro de palavras aceitáveis no Ocidente, então eu consigo é um pouco exagerado, mas eu busco agir desse modo. Então, se alguém que tem uma formação médica tem um problema, eu poderia perguntar, não tem lógica, cara, você já é médico, seus amigos são médicos, seus professores são médicos, por que você está buscando a mim para resolver o seu problema, para te ajudar com esse problema? É porque, eventualmente, ele, por estar no meio médico, ele já reconhece uma série de condições irregulares que fazem com que ele tenha maior dificuldade de aceitar, de acreditar naquela ficção, naquela história. Então ele vem para uma história que é muito mais misteriosa, porque ele não conhece a minha. Tem um mistério ali. Então, de algum modo... Ou seja, o atrator é um mistério. Em grande parte é um mistério. Em grande parte é um mistério. Eu tento sair disso. Mas eu não tenho como negar que grande parte das pessoas ainda veem a informação que está no Oriente, apesar do mundo ter ficado tão pequeno, como sendo algo mágico. Não é algo mágico. Existe uma coerência possível. Talvez você não tenha encontrado alguém que te explicasse logicamente como é essa coerência. Mas existe uma coerência. A partir dessa coerência é possível trabalhar uma série de condições somáticas, psicoemocionais, e não levá-las a uma solução dentro da história, ou seja, mudar o passado. Mas é possível trabalhá-las para que elas não atrapalhem você dentro da sua condição de querer ter poder para seguir adiante, ou seja, na vida futura. É importante o entendimento desse passado, né? Sim. Ou seja, é meio que você tirar também o aspecto mágico dele, determinante de tudo, né? Ou seja, sim, cada momento é momento. Claro. Vou segurar agora o teu ki aqui. E no próximo bloco nós voltamos falando de Aikido. Até já. Voltamos então para mais um Reflexões, conversando com Wilson Sagaz. Estamos no terceiro bloco e eu pergunto, Wilson, o que é Aikido? Aikido? Fora a piada, Aikido. Aikido é um tipo de arte marcial originário do Japão que trabalha questões que, em termos geral, né, se você vai procurar na internet, que fala, trabalha questões de energia, porque ele diz respeito à harmonia, amor no sentido de harmonia, bom, funcionalidade um e outro, Ki, que seria a ideia de componente básico, fundante da realidade, o mesmo próxima ideia de átomo que os gregos, né, os pré-socráticos tinham, mas também a ideia de energia, aquilo que nos move. E Do, no sentido de caminho, uma maneira como você vive realizando algo. Então, Aikido seria o caminho pelo qual você poderia viver realizando a harmonia com a capacidade de mover-se, de realizar, de seguir bem na vida, se quiser simplificar a questão. Mas é uma arte marcial. Como arte marcial, ela perdeu muito da ideia de marcialidade no sentido de defesa pessoal. É claro que muitos professores de Aikido não vão concordar comigo, assim, né? Mas a partir do momento que ela se tornou Do e deixou de ser Jitsu, não é Aikijitsu, Jitsu é técnica, né? Se tornou Do, caminho, ele passou a ter uma ideia muito parecida, por exemplo, com Kyudo, arte de atirar flechas. Chado, a arte do chá, cerimônia do chá. A Aikido tornou-se muito mais a questão do cultivo de uma determinada espiritualidade. Espiritualidade aqui tem que diferenciar, porque no Ocidente a gente pensa espírito como um fantasma, né? Uma entidade que
manteve a consciência após ter falecido. Mas espírito no Japão ele tem uma ideia de unicidade. Se Paulo ele compreende que ele faz parte do universo, e se o universo explodir ele vai acabar, e ele não é independente do universo, então ele é uma pessoa espiritualizada. Então, o Aikido também seria uma questão de cultivar essa ideia de unidade, unicidade com o universo. No caso do estilo que eu pratico, Shinshin Toitsu Aikido, que seria, Shinshin Toitsu seria mente e corpo unidos. Aikido. Então, seria um Aikido que pressupõe que mente e corpo estão unidos. Porque a ideia seria assim, se eu quero ser uno com o universo e manter-me uno com o universo, eu primeiro tenho que ser uno comigo mesmo. Eu não posso existir como se minha mente e meu corpo fossem separados. A questão da mente intuitiva e da mente onerosa. Eu deveria trazer para a minha vida não uma ideia que eu deveria estar todo o tempo sob controle, controlando a minha vida. Mas eu deveria ser capaz de assistir a minha vida dentro do seu fluxo, do fluxo do contexto. E a partir dessa aceitação desse fluxo, ter paz, ter harmonia, ter tranquilidade, para que a minha existência seja plena. Porque a existência plena baseada apenas na mente é uma existência parcial. Uma existência plena baseada apenas no corpo é parcial. É necessário que mente e corpo estejam trabalhando juntos. E a partir daí, desse primeiro estágio, mente e corpo estando juntos, talvez seja possível mente e corpo, mente e universo, ou você e o universo estarem juntos. Quem que fundou o Aikido? Aikido foi Morihei Ueshiba. Morihei Ueshiba é um senhor, vocês vão encontrar muitas imagens na internet, pode entrar no Google, que buscou, por meio de várias artes marciais, realizar na sua existência o que significava o fortalecimento da humanidade. Tornar a humanidade uma grande irmandade. É um pleonasmo, eu sei, mas esse era o objetivo. Então, por meio do Aikido, ele colocava que o Aikido seria uma arte que poderia derrubar fronteiras, tornar o ser humano uno com o outro. No sentido de que, para você praticar o Aikido, em grande parte está a necessidade de você poder sentir o outro. Como o outro sente. A ideia do movimento, aquele micromovimento, aquela que estava conversando sobre, aquele movimento que está acontecendo sem que você perceba. E da troca de energia com o outro. Né? Energia nesse caso seria o sinônimo de movimento. Né? Movimento. Energia como sinônimo de movimento. Porque energia ele pode ser como massa vezes aceleração, né? Mas energia pode ser também sinônimo de movimento. Né? Então, nesse caso, assim, se nós os dois estamos nos movendo dentro da mesma direção, por exemplo, realizar o sucesso de uma empresa, nós estamos uno dentro de uma ação de energia. Se nós dois fôssemos um casal e estivéssemos realizando uma família, nós dois estávamos uno, a mesma energia, nessa mesma direção. Então, nesse sentido de harmonia. Então, no caso de Morihei Ueshiba, havia a ideia de realizar uma humanidade fraterna. No caso de Tohei, Koichi Tohei, quem desenvolveu o estilo que eu pratico, uma das grandes questões dele dizia respeito a nós precisamos tirar a mística do Aikido. A mística no Aikido no sentido que não adianta nós ficarmos orando e louvando divindades. Nós precisamos construir um meio prático de podermos perceber um ao outro. Eu poder saber que você está no caminho certo. Isso, até, desculpe interromper, claro. Mas então o Tohei combatia um certo espiritualismo no sentido shintoísta da origem do Aikido ou não? Não. Ou o Morihei criou em torno dele uma mística? Veja bem, no Japão, a religião autóctone, ou a religião que está entranhada na origem do Japão, é o shintoísmo. O shintoísmo é uma religião panteísta. Por exemplo, esse copo é um deus, sua caneta, a mesa, etc. Então, para o shintoísmo, a divindade, ou as divindades, elas falam 10 mil, no sentido de infinito. Elas estão presentes em tudo. Então, é necessário que você tenha respeito a tudo. Mas no caso de Ueshiba, ele professava uma seita dentro do shintoísmo. Dentro dessa seita no shintoísmo, Tohei não professava essa seita. Entendi. Então, havia outros objetivos. Tohei, ele era shintoísta no sentido, por exemplo, que ele praticava o Zen. Não necessariamente Zen budismo, mas a ideia de Zen.
Então, ele buscava uma ideia de espiritualidade, ser uno com o todo. Mas ele percebia também que, como eu vou ser uno com o todo se você for católico? Se o outro for maometano, se o outro for tupi-guarani? Como que nós vamos, né, realizar isso? Então é necessário que nós tenhamos metodologias que extrapolem a questão da mística, a questão da seita, para que realmente seja possível construir uma humanidade. A partir do que eu perceba que eu consiga levar você a ter uma mente mais estável, a ter uma mente equilibrada, a conseguir viver o presente de uma maneira eficiente, para que você tenha equilíbrio nas suas decisões, em que as emoções elas possam ser negadas de uma maneira saudável e ao mesmo tempo aceitas de uma maneira saudável, ou seja, não tirando o equilíbrio, a sua estabilidade no existir. Então, eu estou ajudando você a chegar mais perto de alguém capaz de defender os seus valores e ao mesmo tempo aceitar os valores do outro. Você tem que ser forte o bastante para aceitar a diferença. Você pode ser fraco para ter medo da diferença. Então, no sentido de construção de humanidade, Torrey tinha... Veja bem, eu estou interpretando Torrey assim. Mas me parece que no sentido de humanidade é necessário você construir uma pujança para aceitar a diferença. Digamos, um outro nome da linha do Torrey é Ki Aikido. Né? Ki Aikido. Que reforça a ideia da energia. Né? Ki é um ideograma que ele, embaixo, na parte de baixo do ideograma, está fogo. E na parte de cima está arroz. Então, é algo que nutre e move, né? E transforma. Então, o que tem nesse sentido, assim, baseado nesse ideograma, tem esse sentido. Existem outros modos de escrever o ideograma aqui também. Aqui está presente, esse ideograma, em perto de 460, um pouco mais de 460 palavras em japonês. E, no caso, então, ele é um conceito muito bem entranhado na cultura, muito presente, diferente da nossa, certamente. Mas o Ki, nesse caso, ele tem um fator fundante no Ki Aikido, porque ele foi uma jogada de marketing. Como o americano não conseguia falar Shinshin Toitsu, os Estados Unidos, Shinshin Toitsu Aikido, então vamos chamar de Ki Aikido. Porque nós temos exercícios para cultivar esse Ki, exercícios específicos para cultivar esses Ki. Então, esse é o ponto. Mas Ki Aikido, inicialmente é uma questão de marketing, realmente assim, para facilitar a vida das pessoas ali, principalmente nos Estados Unidos. É porque são várias linhas de Aikido, né? Tem algumas. Tem algumas. E como é que você orienta os teus alunos no sentido do trabalho com a energia? Então, a gente vê muita gente hoje em dia cansada. Né? Você nota pessoas velhas que têm energia, outras da mesma idade estão acabadas. Como é que a pessoa mantém a saúde? Como é que ela cultiva essa energia? Certo. Em primeiro lugar, se a gente tomar energia como sinônimo de movimento, por exemplo, assim como emotion, né? Pôr-se em movimento. Então, estar emocionalmente saudável. Movimento, eu mexer meu corpo de uma maneira saudável. O pensamento, o raciocínio, como uma ideia de mover a mente. Né? Se a gente tomar sobre esse aspecto, a ideia é como nós podemos construir em você, ou em qualquer outra pessoa, a percepção do que é estar parado em movimento. Parado em movimento significa, eu externamente estou parado. Internamente eu sei que está o sangue circulando, linfa funcionando, as questões elétricas do sistema nervoso estão funcionais. Então eu sei que eu tenho micromovimento, mas eu percebo isso, eu sinto isso. Será que eu não estou preso demais em perceber o movimento que está fora e esqueci do movimento que está dentro? Aquela questão de perceber a si mesmo, perceber o contexto? Então, em termo geral, o Shinshin Toitsu Kido deveria ou busca ensinar maneiras em que você tem uma percepção de si mesmo internamente. E por esse caminho você tem vários testes que são verificadores para que a pessoa possa perceber que ela parece estar parado, mas ela reconhece o movimento interno. Ela reconhece, por exemplo, que se a mente dela muda, ela pensa em coisas negativas, a estabilidade dela diminui. Se ela pensa em coisas positivas, a estabilidade dela aumenta. Então, como ela pode fazer para que seja uma mente pensando em algo ruim ou bom, mantenha uma estabilidade boa?
Então, isso é o processo. É o processo de testificar, fazer testes para que a pessoa possa compreender o que é um corpo estável e uma mente estável. E as técnicas marciais, como é que elas se misturam com isso? Nesse caso, Shin-Shin-Toitsu, unicidade mente corpo. Porque há uma eficiência técnica mesmo. Né? Sim. Funciona para... Sim. Não, mesmo que eu tenha falado no começo que a questão da marcialidade não era tão presente, é que nesse sentido, a marcialidade ela vai ter importância a partir da testificação. Por exemplo, Shinshin Toitsu, unicidade mente-corpo, vem antes de Aikido, na descrição. Então, isso aqui, Shinshin Toitsu, unicidade mente-corpo, é o princípio, é a base com a qual você pratica Aikido. Então, durante a prática, se você perder a estabilidade da mente e do corpo, é sinal que você perdeu Shinshin Toitsu. Então, usa-se toda a movimentação marcial como fatores verificadores se você mantém a unicidade mente-corpo. Então, você traz técnicas complexas, técnicas que têm a sua própria eficiência, e elas são trabalhadas ao mesmo tempo que, se essa técnica, enquanto você aplica, você perde estabilidade, você perdeu algo aqui no princípio, então vamos voltar para a escolinha. Se você mantém, muito bom, você manteve, mas não quer dizer que você vai conseguir manter amanhã. Então a prática leva você, se você está com 60, 70, 20, 80 anos, não importa. Você continua trabalhando aquilo como uma sistemática de reavaliação e confirmação de que você mantém e você consegue manter-se no estado de presentidade, unicidade mente-corpo. Porque um dos fatores cruciais é que o chamado Satori, iluminação ou percepção da presentidade, ou unicidade com todo, unicidade com o universo, as pessoas supõem muitas vezes que, pum, e agora nunca mais vou perder isso. E não é esse o fato. Normalmente você tem e você perde. Então é fundamental que exista alguma metodologia com a qual você consiga recuperar. A recuperação do estado de unicidade, do estado de estabilidade, essa condição de conforto da mente intuitiva, sabe, você está com um problema e fica só pensando, meu Deus, aquela pedra no jardim que eu tenho que tirar, aquela pedra no jardim que eu tenho que tirar. Isso aí te atrapalha, sei lá, deixa queimar o pudim, erra o chute da bola ao gol, atrapalha você. Então é necessário que agora eu não estou tirando a pedra no jardim, agora eu estou fazendo pudim. Então eu tenho que, e eu sei focar fazer pudim no intuitivo, na presentidade. Agora estou jogando bola, na presentidade. É o caso daquele empresário que volta para casa e fica bravo com os filhos porque perdeu uma negociação à tarde. Ou seja, ele perdeu completamente a presentidade, porque naquele momento que ele está com os filhos, ele não está com o seu cliente, com o seu sócio, etc, etc. Ele não está lá. Então ele não tem de trazer a condição do corpo, o movimento do corpo de estar perdendo uma negociação para brincadeira com os filhos. Então Aikido, Shinshin Toitsu Aikido, ele tem essa possibilidade de ensinar as pessoas ao estar com os filhos, ao estar resolvendo um negócio, resolver um negócio. Se eu não resolver um negócio, isso não tem que trazer infelicidade para os filhos. Eu sei que interfere no ter dinheiro, coisa e tal, mas não tem que trazer felicidade para os filhos. É que é uma visão complexa também, né? Como é que e depende de como a pessoa lida com o problema dela. A prática do Aikido, então, ajuda nesse aspecto também, desse controle mente e corpo e até eu falei mente e corpo, você criou um método particular também que se chama corpo, né? Uma sigla CORPO. Sim, consciência respiratória postural. Por que eu criei esse método? Eu criei esse método, na verdade eu não criei um método, na verdade eu precisava dar um nome. Entendi. Porque, termo geral, seria muita pretensão minha acreditar que eu trouxe alguma coisa nova. Termo geral, o que eu peguei foi uma série de metodologias que eu trabalhei, que eu aprendi, que me ensinaram, que agradeço muito a várias pessoas que me ensinaram, mas que, por particularidades minhas, eu passei a ver que havia uma metodologia, uma didática de se ensinar que, para mim, pareceu mais eficiente. Então, enquanto método, é o sentido pedagógico. Método enquanto uma maneira de ensinar. Né? Eu não estou ensinando algo novo, né? Entendi. Então, eu tenho uma maneira de ensinar que chama corpo, consciência respiratória postural. Por que consciência respiratória postural? Porque é necessário você perceber em você mesmo e escapar de uma ideia de livre-arbítrio. Perceber que você segue em direções
E aí você pode negar. A respiração entra em grande parte no sentido de que você respira constantemente. As alterações na sua respiração são indicativos que podem dizer da sua saúde física e mental. Postural, porque é uma questão basicamente simples. Você sabe, se olha uma pessoa, se ela está triste, se ela está animada, se ela está cansada, se ela está... É uma questão de postura. Como a gente estava conversando em outro momento, se eu fico o tempo inteiro sorrindo, eu tenho uma tendência de avaliar melhor os assuntos e as situações nas quais eu estou presente e testemunhando. Se eu fico o tempo inteiro carrancudo, eu tenho uma tendência de avaliar pior. Negativamente. Exatamente. Então, nesse ponto, manter uma postura saudável como movimento abre a possibilidade, indica condições para que você esteja na direção de algo saudável. Aqui caberia talvez uma metáfora um pouco mais que metáfora. Você está na minha frente, você me vê. Você fala assim, eu estou vendo o Wilson no presente. Mas isso não é verdade, porque a luz rebate em mim, ela vai até você, rebate em você, vai nos bastonetes dos seus olhos, daí vai até a parte posterior do seu cérebro, a imagem é formada e vem a área de consciência e fala, putz, Wilson. Eu vi o teu passando. Você está me presenciando um instante, porque o meu som, ele demora. E demora mais ainda para chegar no seu cérebro e ser decodificado. Então, o que você está vendo é um instante no passado. Nesse ponto, você pode entender várias questões ascéticas, né, que tem no Oriente que falam, a sua vida é uma ilusão, porque você está vendo só o passado. Agora, se a gente fosse fazer uma pergunta para você, já que você está vendo o passado e você pudesse optar, você prefere me ver um instante melhor ou um instante pior? Já sorri, né? Um instante melhor. Nesse caso, então, quando se fala uma mente positiva, é a capacidade de perceber o outro e eu poder falar. É um instante no passado, mas eu escolho que o presente verdadeiro seja um instante melhor. Minha mente trabalha. O Paulo um instante melhor. Desse modo, meu corpo reflete isso. E ao refletir isso, a possibilidade de transformação, você sabe, né? Você está numa sala de pessoas otimistas, a tendência sua é ficar otimista também. Sim. Se você está numa sala sozinho de pessoas pessimistas, mas você se mantém otimista, te garanto que muitos vão atrás de você, porque estar otimista é muito mais confortável, é muito mais prazeroso, faz a vida significar para um melhor, mais interessante. Então, é nesse sentido. Nesse sentido, então, a Aikido, ou o método corpo, que eu trabalho, que eu oriento, ele diz respeito a isso. Como você pode ter consciência desse instante no passado e, ao mesmo tempo, saber o que é um instante melhor? Então, eu sinto o meu braço. O que é meu braço um instante melhor? Eu sei o que é. Então, eu posso direcionar a minha mente a dirigir o meu corpo a estar para aquele melhor. estado. Exatamente. Sensei Wilson, muitíssimo obrigado. O tempo está acabando. Eu tenho muitas perguntas, mas vamos ficar para uma próxima oportunidade. Vai ser um prazer. Eu queria também, antes de encerrar, contar que o Wilson tem o seu próprio dojo, que é o Shukikan Dojo. Então, quem quiser aprender mais, seja Aikido, corpo, ou até contratar o Sensei Wilson, por favor, é www.shukikan.com.br. Então, tudo de bom para vocês. Wilson, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Domo arigatou gozaimashita.